Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje vou falar sobre a festa de Pentecostes. Neste domingo, nossa Santa Igreja comemora uma das festas mais importantes do nosso calendário, a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, ao lado de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Espírito Santo também é Deus. Muitas vezes, as pessoas negligenciam a importância do Espírito Santo, justamente porque ele não age de forma explícita nas Escrituras e também não possui uma forma humana. Mas não devemos nos enganar, porque o Espírito Santo possui alguns dos papéis mais importantes em relação ao nosso plano de salvação. Primeiramente, o Espírito Santo é aquele que comunica a graça e os dons de Deus aos seres humanos. Ele também é o responsável pela comunhão, a comunhão da Santíssima Trindade e também a comunhão entre Deus e os homens. O Espírito Santo também é aquele que inspira e revela a inspiração divina, a sabedoria de Deus. O Espírito Santo também é aquele que santifica nossas almas através dos sacramentos. E o mais importante de tudo, o Espírito Santo é a alma da Santa Igreja. Enquanto a Igreja é o corpo de Cristo, o Espírito Santo é a sua alma. A descida do Espírito Santo é sempre um evento de extrema importância e, quando ocorre, traz muitas bênçãos para todos nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo desceu para capacitar os reis e os líderes de Israel, dando a eles capacidades para guiar o povo de Deus corretamente. Ele também desceu sobre os sábios e os profetas e os inspirou a pregar as revelações divinas e as profecias reveladas por Deus. Ele também desceu aos profetas para lhe dar poder de fazer sinais e milagres. Já no Novo Testamento, vemos o Espírito Santo descer sobre os apóstolos. Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre eles e os deu poder e autoridade sobre a Igreja. Também vemos a sombra do Espírito descer sobre Maria e torná-la a Mãe de Deus. Depois, vemos o Espírito Santo descer sobre Jesus Cristo em forma de pomba, e com isso revelar ao mundo que ele era o Messias. O Espírito Santo também é aquele que agiu na transfiguração de Jesus e depois na sua ressurreição. O Espírito Santo geralmente age nos bastidores, mas é ele o responsável pelos mais importantes planos que ocorreram durante o processo de salvação. É o Espírito Santo que gera a unidade da Santa Igreja, unindo-a num só corpo e transmitindo ao magistério o discernimento para a correta interpretação da revelação divina. Também é pelo poder do Espírito Santo que os sacramentos se tornam bênçãos plenamente eficazes e transmitem a nós os dons divinos que Cristo nos prometeu. Pela unidade gerada pelo Espírito Santo, somos também unidos à pessoa de Cristo e santificados assim pela santidade de Jesus. E é pela força do Espírito que também somos capacitados a enfrentar sofrimentos e as dificuldades do mundo. E é justamente neste dia de Pentecostes que somos lembrados destas grandes realidades santas geradas pelo Espírito.
O dia de Pentecostes é o dia que os apóstolos e o povo de Deus foram crismados e por isso iniciaram a sua ação evangelizadora. Podemos ver que antes de Pentecostes, os apóstolos tinham medo e viviam escondidos. Várias coisas aconteceram. Os apóstolos abandonaram Cristo na cruz. São Pedro negou Jesus 3 vezes. São Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Porém, depois da descida do Espírito em Pentecostes, todos eles deixaram o medo de lado e passaram a viver o Evangelho integralmente. Passaram a viajar pelo Império Romano, fundando comunidades e pregando o Evangelho sem nenhum temor. Eles enfrentaram as perseguições e se tornaram mártires, sem nunca mais negar nem fugir das responsabilidades de líderes da igreja. Tudo isso foi graças ao Espírito Santo e os seus dons, pois ele os capacitou com a sabedoria, com a fortaleza e com os outros dons. Eles foram impelidos e toda a igreja a cumprir as promessas de Jesus Cristo. Jesus nos disse: vós recebeis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Essa promessa se perpetua por meio de cada um de nós que recebe o Espírito Santo. Assim, nesse dia especial, nesse dia de Pentecostes, vamos louvar a Deus e principalmente ao Espírito Santo e agradecê-lo pelos seus dons e adorá-lo como membro da Santíssima Trindade, pois o Espírito Santo é a alma da Santa Igreja e é a partir dele que a Igreja nunca será derrubada, pois Cristo também disse que as forças do inferno jamais prevalecerão. A coluna e sustentáculo da verdade, quem garante é o próprio Espírito Santo, prometido pelo Deus, por Cristo e enviado pelo Pai. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.